grau do mestrado em física estrutural. Mestrado, que ninguém sabe. No mesmo momento, eu estava ficando longo, depois eu vou falar, tá, vamos demorar. Não, eu não estou mais. É o seguinte, para poder, antes de falar do sistema, acho que é importante a gente entender para onde o sistema está sendo feito, né? O que é exatamente isso? Então, o que acontece? O mestrado é da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e se iniciou em 2009, né? E o que acontece? Tudo que é novo, quando isso foi solicitado, acontece sérios problemas em relação até a gerenciamento, né? De recursos de material, né? De alunos, no caso, né? Que é uma questão. Então, assim, quando um aluno chegava lá para fazer uma matrícula, a gente não tinha condição de matriculá-lo lá na UNEB, na própria UNEB, aqui no Campus 2. Tudo ia para Salvador. Por quê? Porque a gente não tinha o SAG, que é um programa da UNEB, não é da UNEB, mas é um programa que a UNEB trabalha para gerenciar turmas de alunos de ensino. Então, aí ele via aquele aluno, eu falo, a gente, que eu trabalhei lá no curso de física, agora não trabalho mais, mas fiz o meu estágio lá na UNEB mesmo, professor de TI, né, da UNEB, e sabia desse problema. Então, eu falei, não, vamos fazer uma coisa que possa até ficar, né, que realmente vai para no futuro. E, por exemplo, o Estado da Bahia, que corresponde de todo mundo aqui paga um pouquinho para a UNEB. Então, fazer algo é melhor do que, na minha opinião, é melhor do que fazer algo para uma instituição privada, né? Porque eles estão fazendo algo para a gente, é uma coisa do Estado. Então, o que acontece? Aí eu vi voltando ao problema, toda aquela necessidade de você gerenciar as informações. Chegava um aluno lá e ele se matricula. O aluno se matriculava na língua crítica, né, que são pós-crítica, né, e aí ele, eu quero pegar um livro na biblioteca. A gente não tinha como prover isso para o aluno, porque ele não tinha matrícula. Porque a matrícula ele só consegue quando ele se matricula. E a gente não matriculava. Como é que você explica para um aluno isso? Uma secretaria de mestrado explica, você não tem como pegar um livro porque a gente não é de matricula. Sendo que tudo é UNEB, né? Então, os daí assistiram, a gente pensa assim, UNEB, então imagina o tamanho disso, né? Então, o que acontece? Eu sempre tive vontade de fazer isso, né? De ter um tempo para fazer isso, e talvez, se não fosse por esse estímulo da UNOPAR, talvez eu não teria feito, né? Porque realmente eu parei para fazer. A gente começa e acaba não continuando um projeto, né? Então, vou passar aqui mais, vamos ver se agora está funcionando. Bom, como eu estava falando aqui, né, para a gente trabalhar um sistema baseado na web, isso é importante. O que é um sistema baseado na web? Acho que a maioria sabe. É um sistema que pode ser acessado em qualquer computador, qualquer dispositivo, pode ser também no smartphone. Não recomendo para esse caso aqui, porque pelas dimensões da tela e tal. Pode ser acessado por qualquer dispositivo que tem internet. Então isso aí facilita muito, porque eu via lá o nosso coordenador, ele é muito dinâmico. Então eu já imaginei algo que ele não quisesse, que ele tivesse usado no notebook dele, no quarto, no computador pessoal, né, no computador normal. Então assim, eu não enxergava algo que fosse fazer só que suprisse essa necessidade. Então desde o início pensei em algo baseado na web. Então, como eu falei, é para gerenciar as informações relativas ao mestrado, né, aqui da Universidade do Estado da Bahia, no campus 2, aqui em Alagoas. Aí, o objetivo geral, que eu já falei boa parte daqui, né, que é informatizar o programa de pós-graduação estrutural, com desenvolvimento do SICPOD, porque essa sigla, né, Sistema Integrado de Cadastro e Consulta de Pós-Graduação, sistema web, baseado na linguagem PHP, né, uma linguagem bem conhecida, talvez uma linguagem mais usada, né, não uma coisa mais usada na web, né? Você gratuito, inclusive, né? Para gerenciamento das informações frente às turmas, aos alunos e professores do processo. Aí o objetivo específico, é o que eu estava falando, né? O sistema deveria ser baseado na web. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre pensei que a necessidade era essencial que fosse assim, né? E o layout, eu separei o layout do conteúdo, né? Eu, como tenho essa experiência com desenvolvimento para a web, eu tive facilidade de separar a parte da marcação, que a gente chama, né, a parte do HTML, que é as fontes e tal, do CSS, né, que são as folhas chamadas folhas de estilo. Algumas pessoas aqui já sabem.
informação, que é o quê? Que vai gerenciar a cor das fontes, a cor do plano de fundo, né? Então eu separei isso por uma questão de organização e também por uma questão da manutenção futura desse código. Porque eu vou poder, digamos que eles queiram, não, olha, essas fontes são muito pequenas. Se fosse na maneira antiga, eu teria que alterar fontes página por página. E aqui não, numa fonte de estilo só, apenas uma folha de estilo, eu vou lá, altero e muda tudo, né? Então isso dá muito maior capacidade, né? Aí também falou aqui que o sistema deve ser compatível com os navegadores que seguem o padrão W3C. Né? Esse W3C é um consórcio mundial, né? É formado por várias grandes empresas que buscam o quê? Padronizar a web. Né? Hoje é uma coisa muito falada. Por quê? Vocês vão virar consultor com vocês. Você entra no navegador e diz lá, você não consegue acessar algum dispositivo, né? E aí você vê que abre um Internet Explorer. Então isso é um erro, quer dizer, o desenvolvedor daquele site, o sistema para a web, ele não testou todos os navegadores, né? Ele só se preocupou com mais os dados que é o Internet Explorer. Isso é um erro. O cara só tem um Chrome em casa, só tem o Mozilla Firefox e ele não tem a chance de acessar aquele site. Então vamos lá. Metodologia. Isso aqui é o seguinte. Eu fiquei até em dúvida quanto a essa parte, porque eu não falo tanto da tecnologia em si. Né? Eu me preocupei mais em entrevistar o coordenador, o Maurino, o coordenador do ponto de vista, né? e os funcionários. Né? E eu também, como já fui funcionário, facilitou muito, né, esse trabalho. E também alunos, né? Em relação a como seria esse sistema. Né? E aí o que acontece? Eu busquei transformar esses dados coletados em relatórios, para poder me basear aonde eu queria chegar. Eu utilizei o ciclo de vida clássico. Apesar de ter um ciclo de vida atualmente que é, vamos dizer assim, antigo, ainda muito antigo, tido como ultrapassado, mas como somente eu faria o desenvolvimento, o que é que eu pensei? Eu vou tentar fazer algo simples. Eu não posso tentar demais, eu não posso tentar fazer algo com outro ciclo de vida mais ambicioso, que geralmente é disponibilizado para vários desenvolvedores. Eu, como somente um, eu disse, não, vou fazer um ciclo de vida clássico, que é mais ou menos o que eu vou explicar em poucas palavras. Você vai fazendo por etapas. Você passa cada etapa, e aí termina aquela etapa, eu vou para outra etapa. Né? Não acontece, não teria como você fazer várias etapas ao mesmo tempo. Somente uma pessoa. Eu não vejo sentido usar um ciclo de vida mais ambicioso, mais complicado, sendo somente um desenvolvedor. Né? Aí o que acontece? Só que aí, nesse estágio aí, o que aconteceu? Eu senti que eu não estava conseguindo chegar onde eles queriam. Né? Eu estava com muitas dúvidas. Então, o que resolveu o problema? Eu fiz o protótipo do sistema. Fiz tela do sistema antes de desenvolver, que demora mais tempo. Peguei uma Photoshop, abri, fiz as telinhas e mostrei ao funcionário, mostrei ao coordenador. E aí eles foram me dando uma noção. Né? Porque eu não poderia, apesar de conhecer mais ou menos como é que funciona o conceito, eu não poderia fazer tudo ao meu modo. Eu precisava ter esse feedback, né? Esse retorno dos funcionários do coordenador. Né? Agora eu não coloquei nada aqui porque eu vou demonstrar para essa companhia de administração. Vou demonstrar o sistema aqui agora. Espero que não dê ele para não ficar perguntando para ele, mas deixa eu ver se está dando para enxergar bem. Porque nas outras telas talvez